Som. Paz do Senhor, irmãos. Livro de São Marcos, capítulo 1. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1. Nessa manhã, na escola bíblica dominical, nós falamos sobre um dos temas dos 10, um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que é não cobiçarás. E nós, na nossa imaginação, assim, quando a gente fala não cobiçar, é a mesma coisa de não adulterar. Que no nosso parecer assim, a gente já vê logo pelo lado conjugal, né? Para não cobiçar mulheres alheias, homens alheios e por aí fora vai. Mas não é somente isso, né? Não é um cobiçar as coisas alheias. Aquilo que a gente não pode alcançar, a gente pode sim trabalhar para que a gente possa alcançar nossos objetivos, né? Mas não ficar cobiçando aquilo que nós não podemos ter. Amém? Teve um relato bíblico no Antigo Testamento, aonde muitos soldados israelitas não cobiçaram. Poderiam, talvez cobiçaram, mas desistiram ou não queriam. Somente pelo ato que, se eu tentar, eu posso morrer. E não conseguir o objetivo, que foi o caso quando Saul, quando Golias se levantou, aquele grande gigante, combatente, contra Israel, contra a nação de Israel, contra o povo judeu, daquela afronta, Davi fez uma pergunta às pessoas que estavam ali por perto. Que dará o rei para quem for enfrentar esse gigante? Teve interesse ali, né? O que dará o rei para quem for enfrentar esse gigante? Né? E foi falado para ele, ou seja, algumas pessoas sabiam que poderiam ganhar se fosse enfrentar aquele gigante. Isso é, se voltasse vivo, né? Para desfrutar daquilo que foi oferecido. E falaram para ele, o rei vai dar ouro, prata, assim, trazendo para o nosso dia. Vai ficar livre de imposto, vai ter ouro, prata, e também o rei dará sua filha em casamento. Quem não gostaria, né, de ser genro do rei naquela época? Só que ninguém queria, né? Que o gigante era bem grandão e o cidadão era bem fortão para enfrentar. Nesse caso, a pessoa talvez até gostaria até de cobiçar a filha do rei, mas não foi. Né? Pelo fato que não vai ter jeito, não vou enfrentar esse gigante que eu vou morrer em combate. Nesse caso, a pessoa não cobiçou mais de jeito nenhum. Né? Nesse caso, não ia dar certo. Somente um que mesmo não cobiçou, não desejou, né? Foi lá, enfrentou o gigante, derrotou, saiu vitorioso, somente pelo fato de ele não se conformar com essa afronta que estavam se fazendo ao Deus de Israel. Aquele pequeno rapaz se levantou e foi lá e ganhou e matou Golias, amém? O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, que diz assim, já está até aqui, né? Quem não achou, já está aqui na frente aqui. Vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 2. Como está escrito no profeta Isaías, eis que envio o meu anjo adiante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Versículo 5. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Somente até aí, irmão. Poder sentar, irmãos. Nós estamos praticamente a 10 dias do Natal, não é isso? Hoje é dia 15, daqui a 10 dias é Natal. Eu acredito que os irmãos já estão com os preparativos natalinos em dia, ou vão preparar,
O negócio está um pouco caro no mercado, está bem salgado. O bacalhau está salgado a dessa, né, irmão? Principalmente aquele que é peixe que parece bacalhau, mas não é, né? Também está um bocado, está bastante salgado. Botaram bastante sal no bacalhau, aí esculhambou tudo, amém? É isso, nós estamos se preparando para o Natal. Eu acredito que os irmãos já estão preparando também os presentes natalinos, não é isso? Já está todo mundo aí já pesquisando na internet, na Shopee, Mercado Livre, né, na Shein, e por aí afora vai outros sites, já está todo mundo de riso, de orelha a orelha aí, já está todo mundo se preparando. Eu sou um deles, né? Já, graças a Deus, aproveitei aqueles cupom lá, e já providenciei algumas coisas, né? Isso é muito bom, a gente poder alcançar algumas coisas que a gente deseja. Eu não tenho acima, eu já estou com 53 anos, já não tenho mais a qualidade de querer comprar tênis que custa 500 a 1.000 reais. Não tem esse gabarito, né? Não tem esse salário de jogador de futebol, né? Não dá para ficar pisando em 500 reais. Para mim conseguir 500 reais trabalhando, eu tenho que trabalhar bastante, né? Andar bastante com o carro, para conseguir 500 reais, amém? Mas que Deus abençoe quem pode comprar, maravilha. Pode comprar o seu sapato, a sua roupa natalina, né, que custa uma marca de grife, tá ótimo. Se quiser desligar, pode, mas fica à vontade. Ficou melhor aqui para a imagem aqui, tudo muito bom. Vamos lá, irmão. O livro de Marcos, irmão, não tem mensagem natalina, conforme os irmãos leram aqui. Não existe a mensagem de Jesus Cristo, a qual nós vemos no livro de Mateus, que já começa com a genealogia, e no livro de São Lucas, que já começa falando assim: havendo, pois, muito aprendido, empreendido por ordem da narração, dos fatos que entre nós aconteceram. Ou seja, Lucas já está dando entrada ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando certeza, né, de tudo aquilo que estava proferido, que foram falado através dos profetas, do nascimento de Cristo e a sua obra redentora. Então ele já estava ali já falando praticamente da obra redentora de Cristo. E no livro de Mateus já começa com a genealogia, a qual nós vamos, se nós formos pegar o capítulo 1, né, já vai falar da genealogia até chegar em José e Maria, né, que foram os pais e a mãe de Cristo. E tudo isso não foi promessa já falada desde a antiguidade, já no começo do livro de Gênesis, onde Deus já prometeu que da mulher se levantaria um que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, promessa feita foi promessa cumprida. Deus cumpriu com a sua palavra. E no evangelho a qual nós acabamos de ler, no capítulo 1, nós vemos que nesse evangelho de Marcos não tem o nascimento de Cristo. E eu quero meditar junto com os irmãos nesta noite, já que estamos a 10 dias do Natal, o que para muitos Natal é Papai Noel, é um homem de barba, é um homem de vermelho, é um homem que vai trazer presente. É um mito, uma mitologia, aonde para muitas crianças principalmente, né, o Natal é aquele homem que vai trazer diversos presentes, aonde as crianças são ensinadas ou nós crescemos com isso, aonde nós colocamos o nosso pedido num pedacinho de papel, colocamos numa bota ou num sapato, do lado de fora na janela, e acreditando que uma noite, uma hora, o velhinho, né, com o trenó, que vai vir voando, vai deixar o nosso presente ali naquele sapato, naquela bota, e as crianças, infelizmente,
nós crescemos com isso e fomos iludidos depois que nós tomamos conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos que o Natal não é aquele homem de vermelho, né? Aquele homem que traz presente, que para muitos Natal é comida, é bebida, nada de errado nisso, a gente poder, né, se alimentar bem numa data comemorativa. Tudo isso é muito bom, mano. Quem puder comprar o bacalhau, compra, né? Quem não puder comprar o bacalhau, não compre, né? Porque está um pouco caro. Eu, particularmente, no Natal, vai ser frango chique mesmo, se der para comprar o frango chique, né? Quando for em janeiro, se Deus assim permitir, e eu estiver vivo e com saúde, aí que vai estar aquelas promoções no mercado, né, de começo de ano, aí sim vai vir o Chester, vai vir, né, aquele negócio já mais elaborado, né, que está um pouco caro ainda. Mas para muitos, mano, dia 25 de dezembro vai ser essa data somente de comemoração. Poucas pessoas vão fazer menção ou vão se lembrar que Deus cumpriu com a sua promessa em enviar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu através de uma mulher virgem e de um homem que era carpinteiro. Nessa época do ano, parece que os corações humanos ficam um pouco mais amolecidos, ficam um pouco mais carne, não pedra, não aquelas pessoas que ficam com pouca fé, ou com aquelas pessoas que ficam com seus corações endurecidos. Quando nós falamos de Jesus, a primeira imaginação que as pessoas pensam é dinheiro, é fortuna, é contribuições. E nessa época do ano, graças a Deus, parece que os corações humanos ficam um pouco mais flexíveis, aonde nós vamos ver bastante canais de TV mostrando alguns filmes que vai passar sobre o nascimento de Cristo, sobre a morte de Cristo, e por aí afora vai, né? O que para muitos vai ser muita bebedeira, vai ser muita, a gente vai ver, infelizmente, né, tem diminuído, mas nessa época do ano a gente vê muita catástrofe, muitas pessoas que vão pegar o volante bêbado, né, vão avançar sinal, vai atropelar, vai acontecer batida, as pessoas vão perder as suas vidas. Infelizmente nós vamos ver muitas pessoas chorando por causa de uma perda do ente querido. E essa data natalina, dia 25 de dezembro ou dia 31 de dezembro, acaba sendo uma amargura para muitas pessoas, por causa das lembranças que ficam nas suas vidas, nos seus corações. E no livro do Evangelho segundo São Marcos, a qual nós acabamos de ler, não tem essa mensagem natalina que fala sobre o nascimento de Cristo. E alguns detalhes que nós vemos no livro de São Mateus, no livro de Lucas e por aí fora vai, que dá um pouco mais de detalhe do nascimento de Cristo. E nós que temos a oportunidade de fazer uma boa leitura bíblica, nós vemos que o nascimento de Cristo não foi uma coisa muito fácil. Talvez no nascimento do filho dos irmãos que aqui estão presentes, não foi aquela coisa muito fácil. Dores de parto, né? Como vai ser o futuro do meu filho, da minha filha, né? Nós não sabemos. E no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se deu não havia estalagem, não havia onde a criança nascer. E segundo alguns relatos dos evangelhos, aquele menino nasceu numa manjedoura, num lugar bastante humilde. E o seu nascimento não foi uma coisa muito fácil, e nós podemos meditar nisso. Nós vemos que através do nascimento de Cristo, alguns magos do Oriente vieram lhe trazer presente. E naquela época, o rei Herodes, né, ele também queria saber sobre o nascimento de Cristo, o nascimento do rei dos judeus. E os magos do Oriente, eles foram orientados, encurtando um pouco a história,
a não voltar pelo mesmo caminho e nem dar notícia para Herodes sobre a criança. E a gente vê nos relatos bíblicos que quando Herodes se sentiu iludido, ou seja, a informação não chegou para Herodes aonde estava aquela criança, o Salvador, ele ficou enfurecido. Ele ficou muito aborrecido. E mandou que todos, aquelas crianças, entre os judeus, que todas as crianças até 2 anos de idade, para que matasse todos, principalmente os machos, os homens. Que matasse todas as crianças machos. E Deus, pela sua infinita misericórdia, para cumprir com a sua palavra, que a palavra de Deus, ela não volta vazia, antes ela vai fazer o que lhe apraz. Quando Deus fala, Deus cumpre com a sua palavra. Louvado seja Deus. E foi falado para quê? Para José e Maria, para que se levantasse da onde eles estavam e fugisse com a criança para o Egito. Agora imagine, irmão, para um recém-nascido fazer uma viagem, irmão, sem transporte de conforto. Hoje nós temos Uber, hoje nós temos carros confortáveis, com amortecedores, com ar-condicionado, bancos com estofamentos muito bons. Imagine para uma criança, uma recém-nascida, ter que sair de Jerusalém, ter que sair do meio do seu povo judeu e ter que ir para o Egito. Imagine para aquela mulher, aqui na grande parte hoje aqui na igreja, são mulheres, são mães. Imagine para aquela mãe, ainda pós-parto, ter que sair, irmão, através ou de um camelo, de um cavalo, de um jumento, fazer toda aquela caminhada para fugir do furor de Herodes para proteger o seu filho. Imagine o tamanho daquela caminhada. O nosso presbítero falou aqui aproximadamente 400 quilômetros, não é isso? Olha a distância disso. Noites e dias em claros para proteger aquela criança. E aquela criança foi guardada por Deus porque havia promessa. Aquele dia natalino para aquela criança, foi protegida por Deus através dos seus anjos. E no livro de São Marcos, conforme já foi falado, não tem Natal. Não tem o nascimento de Cristo. Aonde Marcos, ele dispensou as preliminares de falar do nascimento de Cristo. E foi diretamente ao assunto, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos já foi direto ao assunto, dispensou toda aquela narrativa do nascimento de Cristo, conforme ele nasceu, toda a sua trajetória, os magos do Oriente, os presentes que foram ofertados, tudo aquilo Marcos dispensou. E Marcos foi direto ao assunto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos não relatou, a data natalina, o dia do nascimento de Cristo. Marcos foi logo ao assunto direto. Filho de Deus. E que nós possamos ter em mente, nesse dia 25 de dezembro, que não vai ser somente amigo oculto, troca de presente, que possamos ter em mente, foi o nascimento do Filho de Deus. E se nós estamos aqui nesta noite, graças ao Filho de Deus, que da cruz do Calvário, antes de ele ser pendurado lá, de ele ser pregado lá, ele poderia ter descido daquela cruz. Nas suas orações ele pediu a Deus: Senhor, se for possível, passa-se de mim esse cálice, todavia seja feito a sua vontade. Dia 25 de dezembro, talvez nós vamos até esquecer do nascimento de Cristo.
Nós vamos estar acordados, provavelmente às 11h59, nós vamos estar com um prato de comida na mão, vamos estar nos alimentando, né? Vamos estar bebendo, refrigerante, é claro, suco, por aí afora vai, né? Mas dificilmente nós vamos se lembrar que naquele dia nasceu o Filho de Deus. Talvez para a humanidade aí fora, em vários países que é comemorada essa data, poucas pessoas vão se lembrar que nasceu o Filho de Deus. E que possamos ser direto como Marcos nos seus escritos, no dia 25 de dezembro, nasceu o Filho de Deus. Versículo 2, como está escrito nos profetas, eis que vos envio o meu anjo adiante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti, que é a voz que clama no deserto, que foi João Batista, que veio anunciando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio batizando nas águas, e muitos dos povos chegaram ali para ser batizados e se arrependendo dos seus pecados. Livro de Marcos, nós não vemos o nascimento de Cristo. Nós vemos o escritor Marcos, que talvez ele foi, a pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo para falar para Marcos, que era um escritor, foi Pedro. Ouviu tudo aquilo que Cristo fez. E Marcos foi direto ao assunto. Princípio do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, a qual o profeta se levantou, João Batista, e veio batizando para arrependimento de pecados. Foi a voz que clamava no deserto. Aleluia. E que na noite, meu irmão, de dia 25 de dezembro, nós possamos meditar que um dia nós éramos pecadores, e hoje nós somos pecadores arrependidos. E que o Filho de Deus, nasceu. E que o Filho de Deus, teve 12 anos de idade, estava no meio, dos doutores da lei aprendendo a palavra de Deus. E que o Filho de Deus andou nessa terra, curando, salvando vidas, pregando o Evangelho, transformando almas. E que o Filho de Deus, ele foi chicoteado, ele foi surrado, ele apanhou. E que o Filho de Deus, meus irmãos, ele foi pendurado na cruz do Calvário. E que o Filho de Deus, segundo a Bíblia, ele morreu. E que o Filho de Deus, ao terceiro dia, ressuscitou. E uma das suas promessas da Bíblia é que um dia, diz a Bíblia, que ele voltará para buscar a sua igreja e todo o povo que nele crê. Que possamos, irmão, meditar. Dia 25 de dezembro não é somente a nossa roupa nova, não é somente o nosso sapato novo, não é somente a nossa viagem que nós podemos fazer, não é somente aquilo que nós podemos colocar dentro da nossa geladeira, não é somente aquilo que nós possamos colocar dentro do nosso estômago, mas que possamos ter em mente, dia 25 de dezembro, seja a data correta ou não seja, que possamos comemorar: o Filho de Deus nasceu em minha vida. Glória nas alturas e paz na terra entre os homens. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.